felizes, digam graças a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor a todos que trouxeram a Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2, 3, 4. Depois o último versículo do capítulo 1. Depois o último versículo do capítulo 1. Enfim, vamos lendo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já falei isso diversas vezes. A bem da verdade é que eu saio daqui, geralmente eu comento com o pastor Vanderlei e pastora Kátia, geralmente, não sei se sempre, mas geralmente eu comento que é muito bom cultuar aqui. Sempre comento, né, pastor Vanderlei, porque o culto aqui é leve, irmão. É um culto leve, sabe? Às vezes a gente tem a oportunidade de estar em tantos lugares que para tu romper numa pregação tu tem que suar dobrado, que tu está pregando, enfrentando uma batalha territorial, parece que tu está num ambiente que era para estar leve, mas por circunstância está pesado, e que para pregar um desafio. Só que aqui não, aqui o ambiente é leve. Há quem se preocupa com o número de pessoas. E é bacana que isso aqui, em algum momento, fique lotado. Porque o nosso interesse é que almas aceitem a Cristo, que pessoas sejam renovadas e essa igreja aumente o número de membros. Contudo, irmão, mesmo na nossa quantidade aqui pequena, é um ambiente que parece que tem uma multidão de pessoas aqui. A glória de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. É muito bom tu cultuar numa igreja que não tem disputa. Quem canta mais, quem prega mais, quem toca mais, quem sabe mais. É muito bom tu estar num ambiente que as pessoas estão ali para adorar a Deus. E todas as vezes que eu estou aqui, essa terça-feira, eu sinto isso. Pessoas debaixo de sinceridade, um coração totalmente voltado para adorar a Deus. Então é bom cultuar a Deus aqui. Então eu tenho certeza que, como todas as terças-feiras, Deus continuará falando conosco, mas agora através da sua bendita palavra. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Vamos repetir o capítulo 1? 1, 2, 3. No 4º mês, no 5º dia do mês, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Versículo 28. Como um aspecto do ar que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. E ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Se assente, povo de Deus. O texto, ora, referendado a nós. O texto, obrigado, meu mano. O texto que está em apreço, logo no capítulo 1, traça uma parte da biografia do profeta Ezequiel. Quando no versículo de número 3, embora não lido, mas que faz parte do contexto, narra-nos a ideia de quem Ezequiel era filho.
e ele era filho de Buzi, e a Bíblia detalha que Buzi era um sacerdote. Com essa reflexão, ou com este apontamento, cria-se a seguinte ideia: Ezequiel foi um menino criado no ambiente sacerdotal, porque a separação para o ofício sacerdotal era de família. Então, naturalmente, da mesma sorte que o pai foi um sacerdote, ele, Ezequiel, exerceria tal função, assim como provavelmente o seu avô tenha sido um sacerdote quando Ezequiel se tornasse um pai e filho também, exerceria a função se tornando um sacerdote. Então ele é um menino que cresce por ser filho de Buzi, ele cresce sendo morador de Jerusalém ou não, ele cresce em um ambiente que frequentava o templo. Ele cresce num ambiente aprendendo tudo sobre o ofício que ele iria exercer. Então ele está familiarizado com Jerusalém. E familiarizado com Jerusalém, qual é a ideia? Ao estudar, ele está a par da importância da tal cidade. Não só da cidade como do templo. Não só do templo, como dos utensílios que ornamentavam o templo. E não só dos utensílios que ornamentavam o templo, como também da glória que era permanente naquele lugar. E tendo a ciência que assim como o pai era, ele aos 30 anos de idade exerceria a responsabilidade, se tornando um sacerdote como um pai, e como pai, em algum momento, por sorte, ele seria separado para o ofício sacerdotal como pai, mas por sorte, em algum momento, ele teria contato com a mesa, com os pães, com os utensílios sagrados. Então ele sabe o que é a glória de Deus, o que é o templo, o que é o ofício ministerial, e com tal crescimento cria nele a expectativa de, aos 30 anos de idade, receber a unção, primeiro com o sangue na orelha direita, dedo polegar da mão direita, dedo polegar do pé direito, e depois com azeite nos respectivos lugares. E a partir disso, ele passaria a exercer tal ofício. Se eu perguntasse para Ezequiel qual era o sonho dele, ele me contaria: Bruno, o meu sonho é ser sacerdote. Eu estudo para ser sacerdote. Eu nasci para ser sacerdote. Ah, que legal, Ezequiel. Então, já que você nasceu para ser sacerdote, qual é o teu sonho? O meu sonho é, em Jerusalém, exercer o ofício que eu tanto almejo, que eu tanto sonho. Então, o sonho de Ezequiel remetia a ele ao lugar chamado Jerusalém. Só que agora Ezequiel, ele vive na vida um momento trágico, complicado, indelicado, um momento difícil, pois pela segunda vez Nabucodonosor sitia Jerusalém e leva mais uma remessa de judeus, aproximadamente 10.000, exilados para a Babilônia. Nesse grupo de aproximadamente 10.000 estava esse garoto com aproximadamente 25 anos, ou seja, faltando 5 anos para receber a unção, 5 anos para se tornar um sacerdote, faltando 5 anos para exercer ou para realizar o seu sonho. Só que agora, um menino que cresce nas ruas pacatas de Jerusalém, familiarizado ao ouvir o profeta Jeremias, familiarizado ao ouvir provavelmente o profeta e levita Abacuque, familiarizado em ouvir diversas pessoas, mestres da sua época, em Jerusalém, falando da importância da glória, e convivendo com o ambiente de glória, ele passa a viver na sua vida uma nova rotina,
porque agora ele troca as ruas proféticas de Jerusalém, o ambiente profético de Jerusalém, para residir na Babilônia. E eu digo que estar na Babilônia não era estar vivendo um momento cômodo, até porque quando Heródoto, 300 anos pós-queda da Babilônia, entra nas ruas de Jerusalém, o historiador Heródoto se impressiona. Ele chega a dizer nas suas literaturas que ele se impressiona porque todas as ruas da Babilônia, o nome de todas as ruas eram nomes de entidades pagãs. Então o menino, acostumado com as ruas proféticas de Jerusalém, agora quando entra numa rua, qual o nome da rua? Rua do Deus Sol. Entra numa outra rua, qual é o nome da rua? Rua da Deus Instar. Qual é o nome da outra rua? Rua do Deus Moloque. Ou seja, familiarizado com a glória e com o templo, agora passa a viver uma rotina em um ambiente totalmente promíscuo. Promíscuo a tal ponto do mesmo historiador Heródoto afirmar que na Babilônia, na época de Daniel e de Ezequiel, tinha uma praxe entre as mulheres que se entregavam a Deus Instar da época, e as mulheres tinham um seguinte pacto: antes de se dar a um relacionamento, ou seja, antes de casar, primeiro, como pacto, elas tinham que se entregar como prostitutas, se oferecendo a algum estrangeiro. E quem era estrangeiro? Ezequiel. Então, por onde passa, o cara acostumado a conviver num ambiente profético, ele passa a conviver em um ambiente totalmente promíscuo. Por onde passa tem mulheres, tem prostitutas se oferecendo a ele. Não só prostitutas, não só ruas pagãs, como também Heródoto narra que na Babilônia, em todas as ruas tinham capelas, em algumas ruas tinham templos oferecidos à entidade pagã, e que diariamente se oferecia incensário a tais de deuses. Um garoto acostumado com o ambiente que era Jerusalém, com todo o ritual profético que tinha em Jerusalém, agora por onde passa o que cheira a idolatria, cheira a prostituição espiritual. E eu afirmo, não só por este fato, provavelmente fato dito por tal historiador, mas eu também afirmo que estar na Babilônia para Ezequiel não era fácil, até porque dois salmistas fizeram questão de expor de forma categórica o que era a rotina de estar na Babilônia. E o que os salmistas dizem? Primeiro salmista, Salmo 137, que é um cântico que faz alusão à rotina de estar na Babilônia. E qual foi o cântico do salmista? Que ele estava entre os rios que tinha naquele lugar, e entre aqueles rios, o que era praxe? Quem tocava a harpa, pendurava a harpa que estava nos salgueiros, pegava a harpa e pendurava nos salgueiros. E quando alguém falava, canta-nos um hino, aí o salmista dizia, como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Ou seja, era uma situação tão desanimadora, que quando eles se reuniam junto aos rios, se reuniam com a harpa pendurada. Quando eles se reuniam entre os rios, eles se reuniam para chorar, para lamentar, lembrando de Sião, ou seja, lembrando do passado. Se eu estivesse em Jerusalém, Jerusalém tinha um templo, tinha a arca, tinha a glória, mas nós não estamos mais em Jerusalém. Tocar para quê? Cantar para quê? Adorar para quê? Aí eles estavam tão desanimados que, embora tendo talento para cantar, não cantavam.
embora tendo talento para tocar, não tocavam. A harpa estava pendurada, como muitas pessoas ainda hoje estão vivendo uma Babilônia existencial. E dentro desta Babilônia existencial, eles até possuem o talento para cantar, mas estão tão desanimados que não cantam mais, não oram mais, não se entregam mais. Tem até talento para tocar, mas está com a harpa pendurada, porque está enfrentando um momento opressor na vida. A harpa está pendurada, o ministério está travado, a chamada está travada. E eu também afirmo, pelo salmista do Salmo 126, que está na Babilônia, ele está continuamente vivendo uma rotina indelicada. Pois quando o salmista diz: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Quando o salmista expõe, estávamos como os que sonham, ele está não de forma implícita, mas de forma explícita, nos mostrando que dentro da Babilônia se difundiu 2 grupos, e ele está falando: eu faço parte do grupo dos que sonham, porque dentro da Babilônia difundiu-se 2 grupos. Quais? O grupo daqueles que sonharam e o grupo daqueles que pararam de sonhar. E eu não julgo quem parou de sonhar, porque alguns que pararam de sonhar porque foram enganados pela falsa profecia de Ananias, quando disse: o cativeiro vai durar 2 anos. Passa 2 anos e o cativeiro não acaba. Foram enganados por alguém que de forma irresponsável falou um tempo, que dentro daquele tempo se cumpriria uma promessa, e a promessa não se cumpriu. E por causa da irresponsabilidade de um profeta, se desanimaram e pararam de sonhar. Como muitas pessoas hoje, até se reúne, até cultua, mas desanimado, não acreditam mais em palavra profética. Por quê? Um profeta de forma irresponsável falou: daqui a 15 dias, passou 1 mês e nada aconteceu. Falou para alguém da sua família: vai ser curado, e morreu. E por causa da irresponsabilidade, parar de sonhar está aqui associado à ideia de não acreditar mais numa palavra profética, numa palavra que traz esperança, numa palavra direcionada. E aqueles que sonhavam porque não estavam apegados a Ananias. Se Ananias foi irresponsável, Jeremias não. Eles continuavam acreditando que o cativeiro duraria 70 anos, 70 anos, Deus levantaria Ciro, segundo Isaías, como libertador. Quem sonhava, sonhava porque falava: não importa o que Ananias disse, eu continuo acreditando numa palavra profética. Aquilo que Deus liberou está de pé, mas eu afirmo que estar na Babilônia não era fácil. Então pense, Ezequiel, veja você como Ezequiel na Babilônia. E cada mês, cada ano que passava, enquanto ele estivesse na Babilônia, distante de Jerusalém, tal distância distanciaria ele do lugar da realização, do lugar da concretização, do lugar da materialização dos sonhos. 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos, 29 anos, chegou o ano 30º. E o que seria para Ezequiel o ano 30º se ele estivesse em Jerusalém? Se ele estivesse em Jerusalém, seria o melhor ano da vida dele.
Se ele estivesse em Jerusalém, seria um ano que ele receberia unção, seria um ano que se tornaria um sacerdote, seria um ano que a família dele iria se reunir para ver o seu filho se formar, para ver o seu filho se tornar adulto e maduro o suficiente para exercer um ministério. Mas ele não está em Jerusalém, ele está na Babilônia. E por não estar em Jerusalém, sim na Babilônia, repito, tal distância distanciava ele de uma realização. Já que em Jerusalém, se fosse em Jerusalém o 30º ano seria assim, então o que seria para Ezequiel o 30º ano na Babilônia? Seria o pior ano, seria o ano mais difícil, seria o ano mais complicado, seria o ano que ele passaria aquele ano todo vivendo guerras com gatilhos mentais sendo diariamente acionados. Todo dia iria acionar gatilhos mentais falando: se eu tivesse em Jerusalém, se eu tivesse lá. Seria o ano mais difícil da vida dele. Só que justamente no ano que seria o ano mais difícil, Ezequiel começa o capítulo 1, versículo 1, contando um testemunho. Porque olha o que Ezequiel logo inicialmente diz: aconteceu. Não é acontecerá. Ele já está no presente falando de algo que aconteceu. Então, aconteceu. Ou seja, ele está dando um testemunho. Vou repetir então para te motivar na glória, mas para entendimento. Eu prego para entendimento. No ano que seria o ano mais difícil, Ezequiel está contando um testemunho. Ele está falando: aconteceu. Ok, Ezequiel, você está me dizendo que algo aconteceu. Me diz, quando aconteceu? Aí Ezequiel me responderia: aconteceu. Pode deixar escrito aqui: aconteceu no 30º ano. Ele vai colocar ali. Isso. Amplia. Aconteceu. Quando? Vou trocar palavras para a gente entender. Tudo que aconteceu, aconteceu no ano que seria o ano mais difícil. Tudo que aconteceu, aconteceu no ano que o externo dizia: será o pior ano da sua vida, será o pior ano da tua história. Nesse ano tu passa o ano com a harpa pendurada, esse ano tu passa o ano todo chorando, esse ano tu passa o ano todo lamentando. Só que Ezequiel, em vez de lamentar, ele está falando agora, ele está dando um testemunho agora. Aconteceu no 30º ano. Quando ele diz aconteceu no 30º ano, ele está expondo para nós a seguinte ideia, ou o seguinte conceito: embora o campo exterior, o campo afora expunha que este para mim seria o pior ano, é justamente no ano que para a ótica externa seria o meu pior ano, que eu estou dando um testemunho para mostrar que Deus não depende da opinião externa, do conceito afora, para ditar regras para que a nossa vida siga da agenda de Deus, no ano que para a gente homem será um ano mais difícil. Na agenda de Deus a ótica é diferente. Deus está falando para a gente:
entenda, o ano não está nas mãos do governo político, o ano não está nas mãos do governador, nas mãos do presidente. Eu não dependo de governância humana para mudar histórias e fazer alguém testemunhar. Se o ano saiu do controle humano, não saiu do meu. E ainda esse ano, Ezequiel, você vai contar um testemunho. Aconteceu quando? No 30º ano. Me conta mais, Ezequiel. Tu está me falando que teve ano. Qual foi o mês? Teve 4º mês. Qual foi o dia? 5º dia. Ele está falando para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho um mês, eu tenho um ano, se eu fosse fazer uma entrevista para Ezequiel, ele me diria: naquele ano, naquele mês, naquele dia eu não dava nada, pensei que não ia acontecer nada, mas no dia que eu pensei que não aconteceria nada, Deus fez tudo. Eu estou liberando essa palavra para alguém pegar. O ano não saiu do controle de Deus, o mês não saiu do controle de Deus, o dia não saiu do controle de Deus. Deus tem um ano nas mãos dele, Deus tem um mês na mão dele, e Deus tem um dia nas mãos dele. Quem recebe essa palavra profética, libere um grito de glória. Ezequiel, ele está falando que o teu testemunho teve ano, teve mês, teve dia. Me continue, Ezequiel, me diga, já teve ano, mês e dia? Teve público? Aí ele diz assim, ó, 30º ano, 4º mês, 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos. Oi, Calamarrachuda. Não foi em Jerusalém, não, foi no meio dos cativos. Está entendendo? Deus está fazendo Ezequiel dar um testemunho não em Jerusalém. Deus está fazendo Ezequiel dar um testemunho no meio dos cativos, naquele ambiente de pessoas desacreditadas, naquele ambiente de pessoas desanimadas, naquele ambiente de pessoas que não tinham mais esperança. Tá, Ezequiel, teve ano, teve mês, teve dia e teve público. Me diga, teve lugar, Ezequiel? Se teve lugar, me conta onde foi esse testemunho. Aí ele diz, 30º ano, 4º mês, 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos. Aí ele fala, na cidade não, junto ao rio Quebar. Por que faz menção junto ao rio? Porque o salmista no Salmo 137, ele expõe que era comum os judeus se reunirem junto aos rios. Quando eles se reuniam junto aos rios, era para chorar, para lamentar, lembrar de Sião, para pendurar harpa e para não cantar mais. Ou seja, junto ao rio Quebar. Ele está falando, foi justamente no lugar que as pessoas se reuniam só para chorar, foi justamente no lugar que as pessoas se reuniam sem ânimo, sem esperança, sem vontade de cantar, sem vontade de tocar. Foi lá que aconteceu uma mudança extraordinária na minha história. Eu estou liberando essa palavra para alguém pegar. Deus não perdeu o controle do ano, no mês, no dia, no público e no lugar. Glória ao Eterno. Que esse seja o seu ano, que esse seja o seu mês, que esse seja o seu dia, que esse seja o público e que a sua casa seja alvo deste lugar.
Repita após mim, diga: Deus tem o ano, o mês, o dia, o público e o lugar para me fazer testemunhar. Meu Deus. Ezequiel! Rapaz, você está dando um testemunho falando que teve ano, mês, dia, público e lugar. Estou ansioso. Eu quero saber que testemunho é esse, me conta. Ai, Jomana Calabarachura. Me conta, Ezequiel, esse testemunho. Me diga, o meu coração está palpitante. Quer saber que lugar, o que aconteceu naquele ano, naquele mês, naquele dia, no meio daquele povo desanimado. Me diga o que aconteceu. Aí Ezequiel conta o primeiro testemunho. Aí ele diz: estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, primeiro, os céus se abriram. Meu Deus do céu, olha que grandeza, que profundidade. Ele está falando assim: os céus se abriram. No ano que eu passaria o ano todo chorando, os céus se abriram. No ano que eu passaria desanimado, os céus se abriram. No ano que contavam com a falência do meu estabelecimento, os céus se abriram. No ano que decretaram o fim da minha história, os céus se abriram. No ano que o diabo pensava: a depressão vai matar ela, os céus se abriram. Os céus não está no singular, está no plural. Os céus se abriram. Entenda, aqui não foi uma janela como em Malaquias 3, aqui não foi uma porta como em Apocalipse 3, aqui foram os céus. Os céus se abriram. Com fita métrica se mede uma janela, ele entende melhor do que eu. Com uma fita métrica, com uma trena, pode medir uma porta, mas eu quero ver com uma fita métrica, com uma trena, alguém medir o tamanho dos céus. Deus está falando: eu estou abrindo os céus, algo que o homem não pode calcular, algo que o homem não pode medir, algo que o homem não pode dizer, algo muito maior do que a imaginação. Eu estou abrindo os céus. Se você, Ezequiel, sair daqui e ele na esquina tem porta, mas também tem céus, mas você for para um lugar deserto que não tem casa, não tem porta, mas tem céu. Deus já fala: Ezequiel, aonde não tem porta, aonde não tem janela, sai agora. Eu sou contigo, estou abrindo os céus. Profetiza para no mínimo 3 pessoas. Diga: Deus está abrindo os céus para você. Deus está abrindo os céus. Profetiza para essas mesmas pessoas. Em 2025, essa é a resposta que Deus dará para o inimigo. O medo não vai disparar, a depressão não vai disparar, a ansiedade não vai disparar. Esse não será o pior ano da sua vida. Nesse
para alguém pegar. O pesadelo não vai te acordar de madrugada. Repito, você não vai acordar de madrugada com pesadelos. Nossa, que é isso? Não! Você vai acordar de madrugada dobrando o joelho para falar: meu Deus, que sonho profético é esse? Que visão que o Senhor me deu? Leva a força é de você não vai se ver trabalho, você vai se ver num estado muito melhor do que tu começou esse ano. Ezequiel, que visão você teve de Deus, Ezequiel? Só a visão que Ezequiel teve dá para a gente pregar 3 terças. Eu não quero me ater à visão, mas o conceito da visão: ele vê um trono móvel, ele vê assentado nesse trono o Senhor. Ele não vê um trono parado, ele vê um trono que se locomovia, ele vê um trono que andava. Olha a visão que ele teve de Deus. Ele tem uma visão de um Deus em movimento. Repito, ele teve visão de um Deus em movimento. A visão que ele tem de um Deus, um trono, mas não um trono parado, e sim um trono em movimento. Era Deus quebrando um paradigma de Ezequiel como judeu. Porque como judeu, qual é a mentalidade de Ezequiel? Deus só atua e se movimenta em Jerusalém. Porque em Jerusalém está a arca, em Jerusalém está o templo, em Jerusalém está a glória, em Jerusalém está o ofício sacerdotal. Deus só se movimenta lá. Aqui não. Olha o templo pagão, olha as ruas pagãs, olha a prostituição. Aqui Deus não. Aí Deus quebra o paradigma e mostra para Ezequiel que Deus não está ligado ao lugar. Deus está ligado a pessoas. Aonde estiver pessoas com o coração voltado para Ele, o lugar não tem poder de limitar a sua atuação. Deus está falando: Ezequiel, caia na realidade. Da mesma forma que eu ando em Jerusalém, caminho em Jerusalém, vou em Jerusalém, levanto em Jerusalém, mudo em Jerusalém, da mesma forma eu estou caminhando aqui, eu estou andando aqui. Nabucodonosor não tem poder de me limitar. Eu vi o Berodac, Belsazar, Neriglacé, não tem o poder de me limitar. As muralhas da Babilônia não tem poder de me limitar. Os deuses que a Babilônia adora não tem poder de me limitar. Eu sou maior do que Nabucodonosor, sou maior do que templo pagão, sou maior do que o bispo, sou maior do que a prostituição. Ezequiel, tu não está sozinho aqui não. Veja o meu trono, eu caminho contigo, eu ando contigo, eu estou contigo, eu estou em movimento. Entenda, Deus não está parado por tua causa, Ezequiel. Deus está em movimento. Ele se movimenta nessa igreja, só que ele não está limitado a essa igreja. Ele se movimenta no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, na sua empresa. Deus não está parado de perna cruzada vendo como vai ser. Deus está em movimento. Deus em movimento significa Deus está trabalhando. Não é porque tu está com a arma pendurada que ele não está trabalhando. Não é porque tu entrou meio desanimado que Deus está parado. Deus está trabalhando. Você vai pegar
Continue me contando o testemunho. Viu os céus abertos, viu Deus em movimento. Aí ele testemunha o versículo ora lido, que foi o último. Ele falou assim, ó: eu vi a glória do Senhor semelhante. Pai salvou. Pode olhar assim? Eu vi a glória do Senhor na semelhança do arco celeste, do arco que a gente chama arco-íris. Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, o arco significa o seguinte: misericórdia. O que as cores significam em dia de chuva quando aparece? Aliança, misericórdia. Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, sabe por que você está testemunhando? Embora desanimado, eu tenho aliança contigo. Ezequiel, eu tenho aliança contigo, aliança com a tua casa, aliança com a tua família. Ezequiel, minha aliança está de pé. Eu sou misericordioso. Abarai tuia fosse camácia marra. Ui, cássia marra. Ai, quando Ezequiel viu a glória de Deus semelhante, a cor semelhante ao arco, Deus lembrando a ele da aliança que tinha com a casa dele, que Deus era misericordioso. Diante daquela glória, Ezequiel não aguenta, perde as forças da perna e cai, se rende, se joga, e agora sem forças, Deus falou para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele não tem forças para levantar, o Espírito entra nele e o levanta. Olha que testemunho glorioso. Na hora que ele estava sem forças para se levantar, o Espírito está bom, tu tem forças para se levantar, mas eu te levanto. Eu estou pregando para alguém aqui: o Espírito vai te levantar, o Espírito vai te levantar, o Espírito vai te levantar. Eu concluo a pregação. O Espírito levanta Ezequiel e fala para ele que era ouçam, que a deixa de ouvir, pois são praças rebeldes, ao não saber que esteja no meio deles um profeta. Quando fala profeta, Deus dá a Ezequiel a oportunidade de testemunhar, embora não se tornasse um sacerdote, porque nós estamos em Jerusalém. Contudo, Deus estava dando uma posição de autoridade, de ser um profeta. Eu prego, eu libero essa palavra. O Espírito está te levantando, está te dando uma nova posição de autoridade no mundo espiritual. Eu sempre digo que eu prego para entendimento, embora às vezes eu grite, fale alto, mas eu prego para entendimento. O meu estilo, o meu jeito de pregar é esse: fazer você entender o que eu li. Quantos aqui entenderam? Já que você entendeu, você pode falar com muita convicção. Diga: ainda esse ano eu vou contar um grande testemunho.
Diga, esse ano não será um ano de céus de cobre, de céus fechados. Diga, esse ano é um ano de céus abertos. Diga, nesse ano não vou ter visões do diabo destruindo a minha vida. Diga, nesse ano eu vou ter visões de Deus trabalhando na minha história. Diga, nesse ano eu não vou ficar caído. Diga, nesse ano o Espírito está me levantando. Pai, obrigado por essa palavra. Que entendimento maravilhoso o Senhor trouxe a nós. Deus, obrigado por ministrar em nós essa palavra. Meu Deus. Senhor, nós não sairemos daqui como aqueles que não sonham mais, não acreditam mais, não tem mais perspectiva. Não, nós sairemos daqui como aqueles que sonham. Nós sairemos daqui com um sorriso no rosto. Nós sairemos daqui cantando, salmodiando, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meu Deus. Será uma alegria tão constrangedora e contagiante que as nações também dirão: grandes coisas fez o Senhor a eles. Obrigado por essa palavra. Oh, Pai, obrigado por ministrar esse renovo em nós. Oh, Senhor, faça essa palavra ficar encucada em nós, mexer com a nossa rotina dessa semana. Ai, ai. Que o inimigo não roube essa palavra de nós, da nossa mente, do nosso entendimento. Que as circunstâncias, que as adversidades, que Nabucodonosor, que a opressão, não roube de nós, não apedreje, não sufoque essa palavra. Meu Deus. Não sabote essa palavra, mas que saiamos daqui convictos que é o ano do nosso testemunho. Assim eu oro, abençoando o seu povo, a sua igreja, no nome de Jesus. Quantos receberam a palavra? Daqui a pouco eu volto. Fica aqui, tá? Fica aqui. Fica aqui, eu vou ali em cima. Espera aí, eu volto já já. Meu Deus! Maravilha, que isso? Se eu fico em casa, meu Deus, eu perco toda essa bênção. Quem está saindo aqui renovado, diga glória a Deus. Quero convidar você a vir aqui na frente. Vem aqui diante do altar do Senhor, por favor. Todos vocês podem vir, que eu quero orar por você no nome de Jesus. Debaixo dessa unção, querido. Aleluia. É glória, é unção, é poder, é noite de cura, é o ano do testemunho. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. A porta estava fechada. Pode até estar fechada a porta, mas o céu está aberto, querido. As pessoas podem nem acreditar em você, mas Deus acredita em você.
Senhor, é no poder do nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Agradecidos ao Senhor por nossa vida estar segura em Tuas mãos. Nós queremos Te louvar, Senhor, e Te glorificar, porque o Senhor é um Deus que se move em favor do Seu povo. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que peleja as nossas guerras. Senhor, está repreendido, ó Deus, todo mal, Senhor. Nós abençoamos a mente e o coração, Senhor, toda depressão, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, seja agora repreendida no poder do nome de Jesus, Senhor. Que os céus agora se abram e que a bênção do Senhor venha ao nosso encontro, a bênção da saúde, a bênção do renovo espiritual. Jesus, venha encher a tua casa, Senhor, venha cobri-los, ó Pai, no nome de Jesus. Que cada um aqui sinta, Senhor, a glória, o mover espiritual em sua vida. Que cada um possa, Senhor, em nome de Jesus, olhar para o céu e não ver apenas o teto da igreja, mas ver os céus abertos, Deus, e o Senhor se movimentando, o Senhor abençoando, o Senhor removendo, fortalecendo, o Senhor fazendo coisas novas, Pai. Eu abençoo o Teu povo, Deus, no poderoso nome de Jesus. Que toda a intenção do mal, Senhor, que tudo aquilo que talvez o inimigo tenha soprado, Senhor, nós não temos tempo para ouvi-los, Deus. Os nossos ouvidos são santos e queremos escutar a Tua voz, Senhor. Assim como o Senhor falou com o profeta Ezequiel, Deus. Eu falo, Pai, com o Teu povo nessa noite. Igreja Batista Monte Carmelo, põe-te de pé, que o Senhor quer falar contigo, em nome de Jesus, Senhor. Pai, mesmo que nós estivermos, Senhor, fracos, mesmo que quando nós abrirmos os nossos olhos e nós cairmos com o rosto em terra, o Teu Espírito, Deus, que habita em nós, que é o poder para o crente, Ele nos levante como levantou o profeta, para profetizarmos, Deus, para nossa família, para nossa vizinhança, para todos quantos estiverem ao alcance da nossa voz, Deus. Usa-nos, Senhor, como profetas para a glória do Teu nome. Nós oramos e profetizamos toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para esta localidade e para a glória de Deus. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Meu Deus! A Ele a glória, o louvor para todos sempre. Aleluia! Que Deus abençoe a cada família representada.